Pronto. Agora eu tô gravando novamente. Galera, desculpa porque vocês sabem, né? A gente tem que gravar a aula e eu não tinha configurado o aplicativo. Voltando. Hoje a gente vai falar sobre ameríndios, tá certo? E aí, galera, é o seguinte, essa aula ela se encaixa porque na aula passada a gente falou sobre os conceitos iniciais de direitos humanos. Hoje a gente vai abrir um parêntese e a partir da próxima aula a gente vai entender como é esse contato entre esse novo cidadão europeu, certo? Entre esse cidadão europeu e esses povos ameríndios. E aí, como esse contato marca a nossa história, né? De maneira tão radical, no sentido de ir na raiz da nossa história, tá certo? Então é esse o caminho que a gente vai seguir. De primeiro, eu vou passar para vocês um documentário que eu produzi junto com colegas meus na graduação, que é sobre grupos indígenas no Rio Grande do Norte durante a pandemia. Prestem atenção nesse documentário que a gente vai partir de uma discussão nele, tá certo? A doença chamada de Covid-19 traz de volta a triste lembrança de um passado trágico para os povos da floresta. Epidemias levadas pelo homem branco exterminaram grupos étnicos da Amazônia. Agora, além da violência... Vocês estão escutando, não estão? Sim. Ok. gerada por invasores de Estou terras, ouvindo, professor. Covid-19 traz de volta a triste lembrança de um passado trágico para os povos da floresta. Epidemias levadas pelo homem branco exterminaram grupos étnicos da Amazônia. Agora, além da violência gerada por invasores de terras, as comunidades se isolam nas aldeias, tentam fugir da contaminação e sobreviver à enfermidade que ainda não tem cura e ameaça a humanidade em todos os cantos da terra. O estudo mostra que terras indígenas podem ser gravemente atingidas pela transmissão do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 13 de junho, foram registrados 2.895 casos positivos para a Covid-19 em indígenas atendidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Deste total, 97 evoluíram para óbito. As regiões com maior número de casos são o Norte e o Nordeste. Desde os primeiros contatos com os portugueses no início da colonização, os povos chamados indígenas sofrem violações das mais diversas: epistemicídio, roubo de suas terras ancestrais, genocídio. Para além da violência física, o contato tornou propícia a propagação de doenças trazidas pelo homem branco, para as quais os indígenas não possuíam imunidade. A colonização nunca acabou. Durante a pandemia da Covid-19, vem à tona um medo ancestral. Chayewara, para os Yanomamis, a doença trazida pelo homem branco. A pandemia desvela violência, desigualdade e acende o alerta para o genocídio dos povos originários e perda das culturas com o falecimento dos ancestrais. Eram pessoas que viviam da agricultura familiar, da pesca e da caça. Com o processo de criação do município, no final dos anos 1800, início de 1900, todo o território historicamente ocupado pelo povo indígena, ele foi invadido, ocupado por fazendeiros que vieram para habitar a região. E aí, o meu povo passou de um processo de total autonomia na questão de produção de alimentos para oferecer mão de obra braçal nessas fazendas que tinham invadido o território como forma de sobrevivência. Em 2005, apareceram em público, numa audiência pública, pela primeira vez, eles se puseram aí numa audiência pública com abaixo-assinados embaixo do braço. Se mobilizaram, né, em casa, suas comunidades, os parentes assinaram, né, a sua autoidentificação porque, claro, né, a gente sabe que não é necessário nós termos que provar para o outro quem somos, mas para governos, né, para governos que nos têm como mortos ou que nos tinham
né, como estarmos no cemitério de índios, que é o Rio Grande do Norte, né, posto pela historiografia oficial, era necessário mostrar que não tínhamos morrido e que estamos, sim, vivos e resistentes. A nossa comunidade ela tem uma associação que tem quase 30 anos, né, foi fundada em 94. Na minha comunidade tem 10 lideranças indígenas. Uma delas, inclusive, é minha mãe. E uma liderança é responsável pela parte de educação, outra pela parte de saúde, e outra pela parte de etnodesenvolvimento, uma outra pela parte de gênero, que aí são jovens indígenas, estão aí discutindo essa pauta de gênero. Tem liderança, jovens indígenas estão com a pauta da juventude, e tem aquela liderança que é a que está à frente e que tanto apoia como coordena essas outras lideranças. No caso aqui sou eu. No ano 2000, Catu, né, até 2000, a gente ainda guardava uma informação para sobrevivência na aldeia Catu, que era de fora do nosso ciclo de resistência, que é Catu, não falar da nossa identidade. De 2005 para cá, foi necessário aparecer algumas lideranças que levassem a voz do parente aldeado, que não podia sair para determinadas ações, e representasse essa voz lá, esse grito. Eu sou uma dessas pessoas. E aí nós começamos a acompanhar a partir de fevereiro, quando o primeiro caso foi confirmado no Brasil, e nós começamos a, de alguma forma, tentar informar a comunidade do que estava acontecendo. Porque até os milhões e milhões foram gastos com propaganda, aquelas propagandas informativas, elas são direcionadas para quem é urbano, para quem tem acesso à TV, para quem tem acesso a redes sociais. Mas não foi pensado na população indígena. Não foi pensado, por exemplo, só foi gravado em português. Nós temos vários povos indígenas no Brasil que não falam português. Eu lembro que eu estava assistindo TV com minha mãe e minha irmã quando começaram a anunciar os decretos de isolamento social, segunda quinzena de março. Em Pernambuco, Ceará e, se eu não me engano, na Bahia. E minha mãe e minha irmã falaram assim: isso vai atingir a gente em cheio, porque a nossa castanha vai para Pernambuco. Foi preciso acontecer um caso real da pessoa ficar na UTI, aqui na aldeia Catu, para que isso, né, provocasse um susto, né, e que eles, a partir daí, começassem a entender que realmente poderiam morrer se não se cuidassem. Quando foi surgir esses 5 casos confirmados, essas pessoas já tinham tido contato com mais de 100 pessoas. E a testagem, ela não está sendo feita aqui na minha comunidade, no estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que em lugar nenhum do Brasil estão testando todas as pessoas que tiveram contato com alguém que testou positivo para a Covid. O contato mais com a água, né? Que eles não percebem ainda aquela falta, aquela necessidade de racionamento da água, por estar em cima vivendo à beira do rio. Mas a questão do uso do álcool, houve uma resistência muito grande. Muito. Até hoje ainda há resistência. As propagandas começaram com uma questão de lavar as mãos de tanto em tanto tempo, fez isso, lava a mão, fez aquilo, lava a mão. E o meu território não tem água, né? Nós somos abastecidos por carros-pipas da Defesa Civil há quase 10 anos. Então, nós não temos água. A água aqui é racionada para tudo. Eu diria que 30% da população aqui do território tem álcool gel em casa, tem álcool 70 em casa. A prioridade da comunidade é outra, é comida, enfim, é o básico. E o álcool gel não está nesse básico. O álcool 70 não está nesse básico. Mas as máscaras, como é obrigatório em todo lugar ter máscara, então eu acredito que praticamente 100% da comunidade já tem suas máscaras em casa, mas aquelas que eles usam, lavam. Tem gente que me relatou que passa ferro depois que lava, para reutilizar. E dentro da comunidade, as pessoas continuaram vivendo como viviam antes. A gente montou 2 tendas, uma que liga Canguaretama à aldeia, a entrada da cidade de Canguaretama, já na aldeia.
Com e a o outra é a crescimento do chegada do Império município Inca, de foi Goianinha, preciso estabelecer um pra aldeia sistema para também. manter o controle das essas coisas. duas são Então, que inventaram um fazem sistema matemático retém as chamado pessoas que Quipu. chegam. Então, se não for um indígena aldeado, a gente vai fazer aí há uma triagem. Você mudar uma cultura social coletiva de uma hora para outra é muito complicado. Então, por mais que nós, lideranças, ficavam avisando, você não pode visitar o vizinho. Quem é o vizinho? O vizinho é minha irmã, o vizinho é meu tio, o vizinho é minha mãe, é minha avó. Porque na minha comunidade, os casamentos ainda são entre parentes. A gente tinha que repensar como dialogar com aquela pessoa, que ele estava pondo a vida dele em risco, mas ele... A todo tempo você vê no terreiro, se você for agora lá na aldeia, você vai ver ele sentado no terreiro. É muito comum, né? O terreiro é muito importante na aldeia. Então isso mudou, isso teve que mudar. E teve que haver aí uma sensibilização grande. Nosso toré de lua cheia, ele não está acontecendo. Em março, as lideranças indígenas começaram a encaminhar ofícios, documentos, relatórios da situação das comunidades indígenas pedindo socorro ao governo do estado. Em março. Final de abril, as setas do governo do estado sinalizou que estava fazendo uma campanha para arrecadar alimentos para distribuir com as populações que estavam necessitadas. Nós, lideranças indígenas, conseguimos fazer mais durante esse período do que o governo do estado de março até agora, com ações emergenciais. Para as próprias aldeias, inclusive a aldeia Catu nós fizemos isso. Para que essa tensão acontecesse, a gente provocou, inclusive nas redes sociais, né? A mídia, quando começou a aparecer nos jornais a nossa situação, aí o Estado veio dialogar. Está tendo um acompanhamento agora de uma senhora chamada da Guia, que ela é da Regional de Saúde aqui do Litoral Sul, e eu fico feliz porque ela está sendo bem atenta. Ela está diretamente cobrando das secretarias dos municípios de Goianinha e de Canguaretama. Em 2015, com a nossa luta acontecendo, que a gente conseguiu legalizar a escola João Lino como escola indígena. Criar uma portaria e falar, olha, ali tem uma escola indígena legalizada no estado do Rio Grande do Norte, a Escola Municipal Indígena João Lino. E isso empoderou, claro, as demais aldeias a também entrar nesse processo de uma educação diferenciada. Hoje nós temos uma escola indígena estadual no município de João Câmara. Que a nossa comunidade não tem condições nenhuma de acessar essas aulas remotas. Aí dizem, não, mas a gente vai mandar atividades impressas para alunos que não têm internet. Tá bom, mas os pais analfabetos, semi-analfabetos, como é que ele vai ser uma criança fazer uma atividade? Essa criança, todos esses meses fora da escola, como é que ela vai conseguir fazer essa atividade? Não, mas não vai contar como reprovação. Ele vai fazer para quê? A nossa escola, prioritariamente, ela tem que funcionar com um quadro todo de indígenas. Professores indígenas, ASG indígena, segurança indígena, porteiro indígena. Tem que ser todo mundo indígena. Isso é por lei. Tendo a oferta de trabalho dentro da comunidade, tem que estar essas pessoas na escola. A comunidade escolar ela tem que ser indígena. O diretor é indígena. Só que aqui no estado do Rio Grande do Norte, a maioria desses indígenas são contratos temporários. Indígenas formados, graduados, pós-graduados ainda são contratos temporários. E aí, quem vai organizar essas atividades remotas é o quadro efetivo do Estado. E não são indígenas, não conhecem a comunidade. É uma pessoa que trabalha, um técnico pedagógico, trabalha na Secretaria da Educação do Estado, que mora em Natal, nunca veio no nosso território, sabe nem para onde fica. Como é que ele vai preparar uma atividade para uma criança indígena daqui? Para nós nos organizarmos no pós-pandemia, a gente tem que primeiro traçar uma estratégia de reunir a comunidade para pensar como vai ser esse pós-pandemia. Agora, a coisa é certa, a gente não vai engolir a seco o que o Estado nos mandar. Seja de educação, seja de saúde, tem que ser, apesar dos ataques declarados do governo federal contra nós, o que está em lei, o que a gente já conseguiu garantir durante todos esses anos, vai ter que ser cumprido. E nós vamos cobrar isso, porque nós estamos resistindo a mais de 500 anos, não vai ser agora na Covid, a gente vai baixar a cabeça e dizer, vamos morrer de Covid aqui quieto,
com o que o governo mandar. Às vezes a luta por demarcação de terra, por uma educação específica, por uma saúde específica, pelo etnodesenvolvimento, ela se torna mais difícil porque os próprios agentes ali da luta indígena, às vezes, são freados por conveniências, né? E isso é doloroso. E eu espero, né, que nesse período de pandemia, o pós-pandemia, isso tenha sido superado. Tem se percebido que, apesar de tudo, para se enfrentar grandes dificuldades, é preciso ter o sentimento de pertencimento. E aí, pessoal, o que acharam? E aí, pessoal, o que acharam? Vocês, durante essa pandemia, pensaram ou viram algo sobre essa discussão da situação dos povos indígenas durante a pandemia? Dos povos indígenas brasileiros? Professor, achei muito bom esse relato, muito bom mesmo. Esses relatos. Obrigado, Edivaneide. Nossa, foi muito... essas duas entrevistas são entrevistas de 2 horas que a gente resumiu nesse documentário de 15 minutos, de 13 minutos. Mas olha, é muita coisa que eles vão contando que a gente fica com a sensação de uma responsabilidade de também contar essas histórias, sabe? Porque são histórias que realmente a gente não acompanha. É como se esses povos não existissem pra gente, literalmente, né? Tá aí vocês falando no chat que não acompanharam esse tipo de discussão. E aí eu pergunto, vocês na escola, certo? Nas aulas tradicionais que vocês tiveram lá na escola, certo? Vocês discutiram os povos indígenas do Rio Grande do Norte, a presença indígena no Rio Grande do Norte? Sim, inclusive eu tive uma aula de campo pra Catu. Ai, que massa! Eliane falou que conhecia Luiz. Conhece de onde, Eliane? Me conta aí. Eu conheço ele de Canguaretama, professor. É porque minha você família. é daí, né? Não, eu moro em Natal, mas a minha família, por parte de mãe, é toda de lá. Aí eu morei lá por um bom tempo. Mas eu vim para Natal faz uns 5 anos. Como é essa relação de Canguaretama com a comunidade indígena do Catu, Eliane? Assim, Como é? Fala aí o que você quiser falar. não, eu não fazia parte, mas assim, o meu irmão é bem amigo dele. Ele tem alguns projetos de ensinar as crianças a falar tupi. Essas coisas. Aí eles têm projetos que vão interagindo com a comunidade de Canguaretama, né? Aí, Sim. tipo assim, tem alguma espécie de feira que eles comercializam, Sim, que eles produzem e tal, como é isso? Sim. Até a minha avó recebia, era um sacolão, tinha as datas, né, para receber e tal. Sim. Com o que eles produziam. Sim. Que massa. E aí, é muito longe de Canguaretama, não? Do centro urbano de Canguaretama, a comunidade, não? Não, assim, tem o centro, eu acho que é uma meia hora mais ou menos de carro, você ir do centro até a área rural. O Catu que é um pouco mais um pouco longe. Entendi. E aí esse trânsito, ele acontece normalmente? Tem gente do centro de Canguaretama indo para a comunidade, da comunidade indo para o centro de Canguaretama? Ou eles vivem, a maior parte só Vive fica na comunidade mesmo? A maior parte fica na área rural mesmo. Entendi. Interessante.
Pessoal, o que eu queria da gente pensar nesse documentário era observar o seguinte: nós estamos falando de uma cultura que já passou por uma grande pandemia, certo? Que já passou por um processo de extermínio, né? E que é sobrevivente desse processo, certo? Que é sobrevivente desse processo há muitos anos. Deixa eu só, tô ajeitando aqui o quadro da gravação. Meninas, o pessoal que vai assistir na gravação vai ter uma dificuldadezinha que eu fiquei mexendo na tela, viu? Meu Deus do céu, hoje tá demais. Mas enfim, eles já passaram por esse grande processo, certo? E eles guardam memória, mesmo que não sejam, mesmo que eles não, né, essas pessoas não viveram diretamente, eles guardam essa memória muito próximo, porque não é um processo que tenha se encerrado. A gente vai discutir isso na próxima aula, né? Não é um processo que tenha dado fim. Mas aí, na pandemia, eu fiquei pensando muito sobre como nós, certo, que vivemos neste modelo de sociedade ocidental, cidadã, democrática e tal, e capitalista, e discutimos muito sobre como seria o novo normal, o novo mundo e tal. E eu fiquei pensando, quando eu estava estudando para dar essa aula, que essas pessoas, elas já tiveram que fundar um novo mundo. E que nós conhecemos e mal este novo mundo delas. Conhecemos esta nova organização delas. E aí, como era para elas antes da primeira grande pandemia deles? Que é o medo ancestral que é colocado lá no documentário, o medo ancestral da peste, né? Que era as pandemias trazidas pelos europeus. Como esses povos viviam antes da primeira grande peste? Era isso que eu queria entender. E aí eu comecei a aula com o que a gente chama de oxímoro, que é duas palavras opostas numa frase, né? O antigo novo mundo. Porque há essa perspectiva de que nós fora da Europa, né, a América, seria o novo mundo, porque o mundo seria só a Euroásia e a África, né, os continentes conhecidos pelos europeus, e aí o novo mundo são os continentes americanos que não eram conhecidos pelos europeus da era moderna. E aí, como era esse antigo novo mundo? Antes desses europeus chegarem aqui, o que tinha antes da primeira grande peste? Primeiro, eu quero apresentar alguns conceitos para vocês, tá certo? Primeiro, eu vou usar duas palavras aqui, normalmente. Ameríndios e povos pré-colombianos. O que é que quer dizer essas duas palavras? Ameríndios, porque são povos, né, que estão na chamada América, e indígenas, são os indígenas da chamada América, os povos originários da chamada América, da assim chamada América, tá certo? E povos pré-colombianos, porque eu estou tratando aqui da cultura desses povos antes da chegada de Colombo. Por isso a expressão pré-colombianos. Colombo chega em 1492. Então eu estou tratando de culturas pré-1492, tá certo? Povos pré-colombianos, ok? E aí eu estou falando deste grande continente conhecido como América, tá certo? Então a América, galera, é a América do Sul, América Central e América do Norte, não é só os Estados Unidos, tá certo? Mas o próprio nome América é um nome dado pelos europeus, né? O nome América é uma referência ao colonizador
Américo Vespúcio, né, que faz um primeiro desenho aí do que seria a América. E aí fica com esse nome, né, o continente americano, o continente de Américo Vespúcio. E nós adotamos, né, este nome. Mas tem outras divisões na América. A divisão política está aí, né? América do Norte, América Central e América do Sul. E a divisão cultural, né? América Anglo-Saxônica e América Latina. Essa segunda divisão tem a ver com o processo de colonização, tá certo? A América Latina acaba sendo a América que foi colonizada pelos povos de língua latina, certo? De língua de origem latina, que na Europa são França, Portugal, Espanha e Itália, certo? Na Europa. Como esse trecho aqui de baixo ele foi colonizado por franceses, portugueses e espanhóis, principalmente, então nós somos a América Latina, tá certo? Aí tem a América Anglo-Saxônica, né? Que é a América colonizada por ingleses e por franceses, povos com língua de origem anglo-saxã, né? Do norte da Europa. Então a origem anglo-saxã que a gente marca aí essa divisão cultural, certo? Então a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Mas essa divisão também carrega uma marca da nossa colonização. Perceba que eu estou falando aqui de referências europeias, certo? Ao continente. Hoje a gente trata como América Latina uma América, certo? Que se reúne pela história da colonização, que é marcada por essa história da colonização, tá certo? Então, a gente fala de América Latina não mais por essa referência, mas essa é a primeira referência. A gente fala de América Latina a partir de questões que foram desenvolvidas durante o século XIX e durante o século XX, tá certo? Para esses povos que vão se juntar em torno de uma latinidade nos seus processos de independência, ok? Mas tem essa origem europeia, mas hoje nós usamos uma referência muito mais local, tá certo? Para se denominar América Latina ou América Anglo-Saxônica. Nós não somos latinos porque falamos latim. Nós somos latinos porque nos colocaram como latinos, nos obrigaram a nos identificar como latinos. Entende? Seguindo, galera. Essa discussão inicial. Até aqui tudo bem, né? Vamos falar de povos americanos, entenderam que é ameríndios, entenderam que é América pré-colombiana, América Latina, América anglo-saxã, certo? Não vamos confundir essas coisas, tá certo? Vamos prestar atenção agora nesse outro vídeo, ele é bem rapidinho, para a gente entender como é que a humanidade, nós, a espécie humana, chegamos nesses locais. Muito antes dos europeus chegarem nas Américas e até mesmo antes de existirem os inúmeros povos indígenas atuais, outros humanos já tiveram pisado e habitado essa terra de Veracruz, ou mãe terra para os nossos índios. Bem antes da domesticação de plantas e animais e convivendo com animais assustadoramente gigantescos, essas pessoas venceram os desafios e por aqui, onde hoje chamamos Brasil, o fizeram seu habitat. E aqui deixaram suas marcas para as futuras gerações. Isso aconteceu há milênios atrás, e cá estamos diante desses vestígios, e cabe a nós preservar, proteger e divulgar a importância desses achados arqueológicos. Luzia foi o nome dado a um fóssil humano de uma mulher, encontrado em uma caverna na região próxima de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Mas ali não havia apenas esse vestígio humano, pois muitas outras pessoas viveram por ali e deixaram suas marcas. Por isso que nós podemos falar que o povo de Luzia eram as pessoas que compartilhavam as mesmas características, tanto físicas quanto culturais.
O fóssil de Luzia tem aproximadamente 12 mil anos, datação essa obtida através do famoso carbono 14, um método de datação muito importante para a arqueologia. Se o fóssil apresenta essa data, com certeza podemos estender a presença humana na região, para períodos um pouco mais remotos, pois se encontramos esses vestígios, isso mostra que eles já estavam estabelecidos e adaptados àquela região. As datações encontradas relacionadas ao povo de Luzia colocam eles entre a faixa de 12 mil até 8 mil anos atrás, onde desde os crânios desenterrados por Peter Lund aos encontrados pela missão franco-brasileira e outros 30 exumados por Walter Neves, a morfologia craniana pertencem à mesma. A região de Lagoa Santa e arredores, localizada no estado de Minas Gerais, é muito conhecida pela grande quantidade de cavernas, com milhares de vestígios humanos, assim como vestígios animais de dezenas de milênios atrás. E se nós estamos falando de datas que remontam a mais de 10 mil anos atrás, é preciso ter em mente que aquele ambiente e paisagem talvez fosse um pouco, ou até mesmo muito diferente do que é hoje, com clima e ecologia distintas da que vemos atualmente. E isso faz toda a diferença para compreendermos a vida e cotidiano daquelas pessoas. Mas e de onde vieram essas pessoas? A resposta mais aceita é que elas vinham do Estreito de Bering, um pedacinho de terra minúscula que ligava a América à Ásia, e que ficou imerso na Era do Gelo, permitindo a passagem humana por lá, o que não deve ter sido nada fácil. Mas o que é essa muralha de gelo que é quase intransponível para um bando de sapiens determinados, não é? Porém, há também quem diga que essas pessoas vieram diretamente da África ou até mesmo da Austrália, numa jornada transoceânica, o que é, segundo o pesquisador Walter Neves, um mito. Peter Lund, um naturalista dinamarquês, já havia no século XIX exumado 17 crânios na região, onde chegou a aventar a possibilidade da convivência desses humanos com a megafauna pleistocênica da região. Megafauna pleistocênica são animais de grande porte, como as preguiças gigantes, que são do tamanho de um elefante, ou também os diptodontes, que eram os tatus do tamanho de um fusca. Parece bizarro, mas encontramos muitos desses fósseis em Lagoa Santa. Após Peter Lund, a região foi visitada e escavada por inúmeros outros cientistas, como a missão franco-brasileira em 1970, que teve nomes relevantes para a arqueologia internacional, como Annette Ampère, a responsável por encontrar Luzia numa caverna denominada Lapa Vermelha IV, a 11 metros de profundidade, na cidade de São Leopoldo, em Minas Gerais. A princípio, esses esqueletos e crânios não chamaram tanta atenção e ficaram por décadas deixados de lado no Museu Nacional. Porém, a partir de 1990, com o bioantropólogo Walter Neves, que teve acesso aos achados de Peter Lund e da missão franco-brasileira, ele acabou aprofundando esses estudos e propôs a interpretação relevante desses vestígios. E essa interpretação traz de volta a questão da morfologia craniana, ou seja, a forma e detalhes do crânio são visivelmente diferentes dos povos atuais que os europeus encontraram quando chegaram aqui. Desde meados do século XIX, essas características já haviam chamado a atenção de inúmeros pesquisadores, e de novo Peter Lund, um nome bem conhecido da paleontologia brasileira, foi um dos primeiros a notar essas características, denominadas pelos bioantropólogos como os prognatismo, que são traços típicos dos povos do continente africano. Por isso, o povo de Luzia, além de ser como Luzia, o registro mais antigo das Américas, é também o povo que difere bastante dos atuais, mostrando que a chegada dos humanos nas Américas não haveria se dado de uma única vez, mas sim que haveria pelo menos 2 levas migratórias da Ásia para as Américas e que o povo de Luzia é apenas uma peça desse quebra-cabeça da chegada dos humanos no continente americano. Porém, não se engane, as interpretações desses dados ainda estão a todo vapor, e pesquisas mais recentes apontam que o povo de Luzia e os povos nativos atuais seriam descendentes do mesmo povo. Assim, a reconstituição facial que deu ao crânio de Luzia em 1992 traços negroides, hoje, na mão de pesquisadores, elas ganham traços genéricos. E isso nos diz que a diferenciação dessa morfologia não veio de fora do continente americano, mas teria ocorrido aqui mesmo nas Américas. Ou seja, tanto os nossos índios atuais de olhinhos puxados quanto o povo de Luzia, com uma morfologia diferente, teriam surgido de uma mesma leva migratória para sua chegada nas Américas. E mesmo essa interpretação é questionada por outros pesquisadores. O que podemos afirmar, então, é que essa história ainda não acabou, e as disputas acadêmicas em torno de Luzia e seu povo ainda vão nos fornecer muitas informações acerca do passado e da chegada do homem nas Américas. Falando aí, né, da nossa primeira brasileira, que é uma expressão meio forçada, né, porque não tinha nem Brasil, mas da nossa primeira brasileira, que é Luzia. Primeira, tal qual. Gente, eu tô preso no vídeo da Raíssa. Como é? Com a medalha, olha que linda!
Não, sério. Meu Deus, o meu celular para. Peguei o celular agora, minha gente. Olha aí. Ó. Peguei o celular agora, minha gente. Gente, pelo amor de Deus, uma criança de 13 anos brincando de skate e conseguiu uma medalha nas Olimpíadas. Ela é incrível, puta que pariu. Na moral, Raíssa, dona do Brasil. Sinceramente, única alegria. Voltando, tal qual Raíssa, certo? Primeiro lugar nos nossos corações. Luzia, certo? É considerada, né, pelos estudos arqueológicos, a nossa primeira brasileira, o primeiro, o fóssil humano mais antigo encontrado na América. E aí vocês me perguntam, onde está esse fóssil? Esse fóssil estava no Museu Nacional. Um museu que estava sem políticas de manutenção há alguns anos e pegou fogo em 2018. Mas enfim, grandes momentos traumáticos. O que eu queria que vocês observassem desse vídeo é o seguinte. Primeiro, quando a gente estuda sobre povos ameríndios, a gente parte de estudos arqueológicos, principalmente, tá certo? E esses estudos, a primeira discussão que esses estudos trazem é como essas terras foram povoadas. Por quê? Porque os registros mais antigos de seres humanos, eles são na África, certo? As teorias é de que nós tenhamos surgido na África e, né, o nosso processo evolutivo, o mais próximo da nossa coisa aqui, que é o Homem sapiens sapiens, que é o homem que sabe que sabe. Às vezes não sabe, mas enfim. O homem que sabe, né? Ele teria surgido na África e teria subido para a Europa, e a Europa que teria os Neandertais, que é uma escala anterior no processo evolutivo, e aí, através de ou matando, ou interagindo, enfim, de diversas formas, os Neandertais foram sumindo, né, porque eram anteriores na escala evolutiva, e os Homens sapiens foram ficando, e depois os Homens sapiens sapiens, né, que passaram a ser os Homens sapiens sapiens. É mais ou menos assim, eu posso ter falado alguma besteira aqui, mas o processo é mais ou menos esse que acontece lá. Aqui, nesse continente, nós já chegamos como Homens sapiens. Certo? Então, os arqueólogos, eles tentam entender como nós chegamos. E aí surgem as teorias de povoamento da América. Eu queria apresentar essas teorias para vocês. A mais famosa, a mais utilizada, é a teoria do Estreito de Bering, que foi escrita pela Betty Menger, né, que ela nasce em 1921, então ela deve ter escrito ali pela década de 60, 70, eu não sei qual é o ano dessa teoria. Eu sei que a teoria do Estreito de Bering é exatamente a teoria que diz respeito a passagem desse povo pelo Estreito de Bering, né? Olha só, acompanha esse mapa, né? Migração antiga há mais de 10 mil anos, que é essas linhas vermelhas, certo? Seriam as migrações mais antigas há mais de 10 mil anos que teriam acontecido e teria começado o povoamento, tá certo? E aí, a outra teoria é a teoria do Paul Rivet,
né, que teriam vindo povos pela Oceania, né, via Pacífico, certo? Em embarcações atravessando da Oceania via Pacífico para a América. Migração mais recente seria 5.000 anos antes de Cristo. E também temos a teoria de uma brasileira, que é a teoria de Nedegdon, que ela fala de origens múltiplas desses povos, certo? Que é mais ou menos que se encaixa lá no documentário sobre Luzia, tá certo? Nós temos povos que chegam pelo Estreito de Bering, povos que chegam pelo Pacífico, agrupamentos humanos que talvez já estivessem aqui antes dessas duas teorias que falam das passagens, das teorias migratórias. Então, esses povos, esses grupos humanos interagindo é que teria dado origem aos povos ameríndios, tá certo? Nós viríamos, então, dessa mistura aí. E aí é um povoamento muito diversificado. Nós temos grupos humanos diversos, grupos coletores, grupos da caça, grupos nômades, grupos que se sedentarizaram. Então, aqui, a agricultura, ela chega, nós temos marcas, né, do desenvolvimento da agricultura em 5.000 antes de Cristo, e aí percebam, lá, a gente falou, né, na Revolução Agrícola, lá na aula de Mundo Antigo, na primeira aula, a gente fala de Revolução Antiga em 10.000 antes de Revolução Agrícola, em 10.000 antes de Cristo, início do Neolítico, certo? Aqui nós falamos da Revolução Agrícola em 5.000 antes de Cristo, tá certo? Por que que nós temos essa diferença? Por causa dos achados arqueológicos. Os achados arqueológicos de lá dão conta de desenvolvimento agrícola antes. Aqui nós só podemos datar até 5.000 antes de Cristo, tá certo? Então, e esse desenvolvimento ele não se dá da mesma forma, tá certo? Então, por isso que a gente tem, por exemplo, grupos indígenas no Brasil que até hoje vivem tanto de relacionados à coleta e à caça quanto à agricultura ao mesmo tempo. Nós temos outros grupos, outras sociedades que ficaram sobrevivendo apenas da agricultura e desenvolveram outro modelo de sociedade, tá certo? Então, ele não se dá ao mesmo tempo e não se dá da mesma forma em toda a América esse desenvolvimento da agricultura. O que eu quero que vocês entendam aqui é exatamente esse processo, certo? De humanização desse continente. Como vai chegando os seres humanos nesse continente, tá certo? E eles aí vão se organizar tanto em grupos nômades, quanto em grupos sedentários, quanto em grupos sociedades com Estado, sociedades sem Estado, grupos seminômades, grupos seminômades. Nós vamos ter uma diversidade de grupos se juntando aqui na América. E aí a gente também entende, né, que também faz mais sentido ainda quando a gente observa o decorrer da história, perceber que esse povoamento, ele com certeza se deu por grupos diversos, tá certo? A arqueologia, ela trabalha, né, nessa linha de entender quais foram os grupos que começaram o povoamento aqui, mas que se deu por grupos diversos. Não é um grupo só que chega e povoa a América. Um grande desafio surge quando não há documentação escrita produzida pela sociedade estudada naquilo que chamamos por convenção de pré-história. O historiador que se volta para o passado mais recuado confronta-se com vestígios materiais, em geral, muito limitados, ossos fossilizados de animais e ou humanos, indícios de ocupação no solo, como fogueiras, buracos feitos por suporte de barraca, restos de objetos de pedra ou líticos e, nos casos mais recentes, de cerâmica. Como, então, avançar na pesquisa? Na pesquisa e na análise histórica, as fontes que surgem integram-se ao que já é conhecido sobre a sociedade estudada e sobre as sociedades humanas em geral, e, em particular, sobre aquelas semelhantes ou comparáveis àquela que nos interessa,
No caso da sociedade sem escrita, as sociedades que nós vamos estudar agora, há que se estudar antes o que se disse ou que se registrou sobre tais sociedades. O que se sabe sobre o papel da oralidade nesses grupos sociais, as relações pessoais e face a face, sua interação com o meio ambiental, sua religiosidade, são, portanto, leituras de caráter metodológico, antropológico e filosófico que devem ser feitas pelo pesquisador. Olha só, pessoal, agora eu quero marcar com vocês alguns problemas que nós temos no estudo dos povos pré-colombianos, tá certo? Eu estava falando até agora de estudos arqueológicos. Por que estudos arqueológicos? Por que não estudos históricos? Esses estudos são feitos por pesquisadores que trabalham com materiais, que trabalham única e exclusivamente com materiais físicos, certo? Que são os arqueólogos. E eles estão em busca de origens. Eles estudam essa origem, tá certo? Então, é um estudo que tem uma metodologia, uma preocupação diferente dos estudos históricos que vão estudar as relações sociais, tá certo? Desses povos. E aí a gente tem uma dificuldade, né, posta por ambos grupos de pesquisadores, tanto historiadores quanto arqueólogos, que é o fato dessas comunidades não desenvolverem a escrita. Por que isso é uma dificuldade, João Vitor? Porque a nossa história, a nossa forma de fazer história, ela é uma forma, né, que tem uma metodologia voltada para o estudo de sociedades gráficas, de sociedades que escrevem, tá certo? Porque nós aprendemos a fazer história com e para os europeus, certo? E aí essa galera, né, que é uma sociedade da escrita, nós que somos a sociedade da escrita, só conseguimos estudar sociedades da escrita. Só conseguimos estudar, não, mas preferimos estudar sociedades da escrita. E aí acaba que essas sociedades sem escrita vão ficando de fora dos estudos. E aí justifica até aquela discussão que eu coloquei no início, de como a gente tem dificuldade de reconhecer a presença indígena no nosso país, certo? A partir do momento em que esses povos são dizimados, que a memória desse povo é dizimada, que a memória desse povo é contada pelos seus colonizadores, a gente acaba ignorando a existência dessas sociedades, principalmente ou também porque eles não têm registros escritos. E aí eles aparecem apenas nos registros escritos dos colonizadores. Então falta um esforço, e aí faltava, né? Porque agora nós temos esse esforço cada vez mais forte dentro da historiografia, mas faltava esse esforço de mudar a metodologia e tratar, certo? De outras fontes históricas. Ok, nós não temos registros escritos feitos por esses povos, mas nós temos que tipos de registros? Nós temos peças de cerâmica, nós temos relatos de viajantes, nós temos interação desse povo com outras sociedades, nós temos marcas no chão, enfim. O que nós temos? Vamos estudar o que nós temos. O que nós não podemos fazer é deixar de estudar esses povos, tá certo? E são povos que se estendem por toda a América numa variedade imensa, como eu estava falando agora. Esse mapa aí, ele está aqui por motivos ilustrativos, mas é para vocês perceberem como são vários povos. Não é simplesmente os indígenas que entram em contato com os europeus, ou seja, os maias, os astecas e os incas. São vários grupos, tem uma variedade imensa dentro desse continente, tá certo? Eu não vou passar esse vídeo, porque esse vídeo é a mesma coisa que eu vou falar agora na aula. O primeiro grande grupo que que eu quero que vocês percebam, é o povo asteca. Não, é o povo maia. Desculpa, eu não botei no slide. Eu vou botar no slide o nome maia. Eu esqueci. O primeiro grande império, que é o Império Maia, tá certo? Por que eu estou começando por ele? Não necessariamente por causa das datas, porque primeiro a gente vai ver aqui sociedades que desenvolveram um Estado organizado,
certo? Nós temos principalmente 2 tipos de grupos na América: sociedades com Estado e sociedades sem Estado. Isso tem a ver com a forma como essas sociedades, a forma como esses grupos enxergam o próprio universo, tá certo? Como eles explicam o universo e como eles explicam, como eles se explicam, tá certo? E isso altera as relações, os modelos de relações entre eles. O primeiro grande império é o Império Maia. Esse é o primeiro grande grupo a desenvolver um Estado centralizado, organizado, quase no modelo europeu, tá certo? Nós temos essa figura de um Estado que tem o seu chefe, o seu líder político, o seu líder religioso, um líder militar, e que domina as relações sociais, domina a propriedade da terra, certo? Eles se estabelecem no sul do México, partindo um pouco para a América Central. Os primeiros registros são de 292 a.C. e eles têm uma relação com a propriedade que é coletiva. Todo mundo vai trabalhar nessa terra, mas essa terra é do Império Maia. Essa terra não é de ninguém, ela é do Império. E por isso você trabalha na terra, mas paga impostos ao Império. Porque nós precisamos nós temos um grupo central, tá certo? Que vai organizar essas relações sociais, tá certo? E aí a gente entende como esse império ele se organiza em uma reunião, em uma confederação, em uma reunião de confederações e reinos. Nós temos o Império Central e grupos, certo? Que são divididos em confederações e reinos dentro desse Império Central. E aí a gente compreende como quando a gente olha como esses povos enxergam a cosmogonia, certo? A cosmogonia é a explicação do universo. Como eles enxergam a explicação do universo, a gente compreende essa divisão. Os povos maia é um povo politeísta, né? Foi um povo politeísta e que tem esses deuses bem definidos, tá certo? Que cuidam de aspectos da natureza, tá certo? E que cuidam dos próprios humanos. Esses deuses, ao mesmo tempo que têm essa relação com a humanidade e que têm essa relação com a natureza muito próxima e muito universalizada, eles também têm uma divisão hierárquica. Eles também têm divisões de atividades. Esse Deus cuida disso, esse outro Deus cuida disso, esse outro Deus cuida disso. E aí a gente percebe como esse aspecto religioso também é um reflexo do outro que é reflexo de um. São coisas que se relacionam. Essa organização social e esse aspecto religioso, tá certo? Como uma explica o outro. Nós temos uma sociedade que ela é coletiva, que ela vive com o universo coletivo, que ela vive com parte de uma natureza coletiva, mas que também tem divisões políticas e sociais dentro dela, certo? O declínio desse império data mais ou menos, tem datações de 900 depois de Cristo, antes dos próprios europeus chegarem aqui na América. O que as teorias, né, dão conta de uma dispersão do povo maia pelo continente por algum problema. E aí eu jogo aqui algum problema porque não se sabe ao certo o que teria causado esse problema. Se teria sido disputas políticas dentro do Império Maia, se teria sido problemas de abastecimento, problemas de divisão da produção, problemas naturais que teriam dificultado a produção de alimentos e obrigado esses grupos a se espalharem em busca de outras regiões. Eu sei que a partir de 900 depois de Cristo, os registros históricos dão conta de uma dispersão desse povo pelo continente, tá certo? O que facilita o surgimento desse grande grupo, né, desse segundo grande império, que é o Império Azteca. O Império Azteca é o império de guerreiros conquistadores, tá certo?
E aí esse império ele também se estabelece nessa região do México com a América Central, tá certo? Tem sua capital em Tenochtitlan, tá certo? Uma cidade fundada em 1325. E aí eu peço licença para abrir aqui para eu trazer uma informação mais... Oh, meu Deus, eu devia ter deixado isso aberto. Uma informação mais segura para vocês. Rapidinho, tô abrindo aqui o livro. Aqui. Ó. Uma informação mais completa sobre esse povo. Ao chegar ao México, vindo das regiões de Aztlán, os astecas ou mexicas, guerreiros conquistadores, foram paulatinamente influenciados pelas culturas toltecas e zapotecas que estavam nessa região do norte do México, tá certo? Que já estavam em declínio. Por volta de 1325, os mexicas fundaram Tenochtitlan, que se tornou uma das importantes cidades astecas, que hoje é a cidade do México, tá certo, galera? Depois de violentas lutas durante o reinado de Itzcoatl, a serpente obsidiana, este, em aliança com governantes de Texcoco, formou a tríplice aliança Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, que é o grande império asteca. E aí tem uma informação que é o seguinte: os astecas chamavam a si mesmos de mexicas e eram chamados assim também pelos espanhóis. O termo asteca deriva de Aztecatl, que na língua nativa dos mexicas designava os povos vindos da região de Aztlán, na sua terra natal. Segundo a lenda, essa denominação passou a ser utilizada pela historiografia a partir do século XIX, popularizando desde então. Então, nós estamos falando aqui do povo mexica, que dá origem que são os povos originários da região do México, tá certo? Pessoal, professor, e os maias? Os maias estão no sul do México, mas principalmente na América Central, certo? Eles vão ser dominados por este mesmo povo mexica, tá certo? Esse povo, ele nasce, né, na região do norte do México. Tenochtitlan é a cidade do México atual, tá certo? Ela foi construída, a cidade do México atual, ela foi construída pelos espanhóis por cima da grande cidade de Tenochtitlan, tá certo? E da grande capital do Império Mexica, da grande capital do Império Azteca, tá certo? E aí, esse povo tem um modelo de sociedade que tem uma superioridade militar e é uma sociedade hierarquizada. Percebam nesse relato que eu fiz agora, né, que eu tirei do livro didático, como nós temos um chefe militar que coordena ações e que faz alianças com outros chefes da região para fundar esse grande império asteca, tá certo? Para fundar esse grande império mexica, tá certo? Então a gente percebe aí organizações com o Estado, né? Com o Estado organizado, tá certo? Mesmo dentro da América. E com relações tão complexas quanto o que a gente estuda em estados europeus, tá certo? Uma característica desse povo, né, além de uma superioridade militar, é que eles são grandes comerciantes, e aí isso influencia na história do povo asteca, porque a gente encontra registro desse povo quase por toda a América, como grandes comerciantes que são. Eles viajam pela América, né, eles vão ter contatos, né, com vários grupos da América, tá certo? Nessas viagens comerciantes. E aí eu coloquei esse boxzinho aqui
para a gente entender uma coisa interessante, que é a presença dos escravos nessa cultura. Os escravos situados na faixa mais baixa da escala social tinham um estatuto curioso. Trabalhavam sem salário, eram bem tratados e moravam na casa de seus donos, que os alimentavam e vestiam. As dívidas de jogo eram a causa mais corrente da escravatura, pois, diante da impossibilidade de pagá-las, os devedores ofereciam-se voluntariamente para a ocupação servil. Em outros casos, uma família que passava por necessidades vendia um de seus membros e, entretanto, esse estatuto não era perpétuo. O escravo ou seus parentes podiam comprar de volta a liberdade e seus filhos necessariamente nasciam livres. Além disso, não se podia vendê-los sem seu consentimento. Pessoal, é interessante a gente notar que como é diferente a noção de escravo que a gente tem lá no mundo antigo europeu, tá certo? E a gente tem no neste mundo antigo ameríndio. A presença do escravo, certo? De alguém remido à situação de escravidão, ela acontece nas sociedades com estados da América, tá? Tanto na Maia, quanto na Azteca, quanto na Inca. Mas a relação que se tem com esse personagem, ela é completamente diferente. E aí o exemplo da sociedade azteca, certo? Gente, isso aqui é o exemplo da sociedade azteca, pelo amor de Deus. Não transfiram ele para as outras sociedades com o Estado. Tá? Essa aqui é a sociedade azteca. Mas o que a gente percebe, de maneira geral, é uma diferença na noção de propriedade. Enquanto no mundo antigo, lá da Europa, a gente percebe uma ideia básica, tudo bem, Raliane, de propriedade quase que individual do escravo e de uma remissão desse escravo a um status de propriedade mesmo, aqui a gente não tem isso. Aqui a gente tem uma pessoa que é parte de uma sociedade, que é parte de um coletivo e que vai desenvolver um certo tipo de atividade por algum motivo. Tá certo? Como parte desse coletivo. Ele não está à parte. Ele não é uma propriedade qualquer dentro desse coletivo. Ele faz parte dessa grande comunidade. Entende? E aí os próprios astecas também promoviam guerras, que são as guerras, deixa eu ver o nome aqui. Cadê? Os astecas empreendiam as chamadas guerras floridas para conseguir prisioneiros que depois seriam sacrificados. Eles também promoviam guerras para buscar sacrifícios. E aí nós temos esse aspecto religioso, tá certo? Que é a presença de sacrifícios nas religiões desses grupos humanos. E aí é interessante a gente notar como isso entra na historiografia, tá certo? Porque esses grupos, tanto os astecas, quanto os maias, quanto os incas, os três têm sacrifícios humanos, tá certo? E aí isso é muito falado pela historiografia, tá certo? Como característico desses grupos. Esse muito falar é uma marca do primeiro contato dos europeus. Porque o primeiro contato se dá entre europeus da Idade Moderna, né, para eles, e esses povos. E aí eles encontraram um povo que ainda fazia, né, na cabeça deles ainda, que ainda fazia sacrifícios humanos. Mas os grupos europeus, as sociedades europeias, também faziam sacrifícios. Eu não sei se vocês conhecem né, a historinha lá do Êxodo de matar um cordeiro e marcar a porta com sangue. Eu não sei se vocês conhecem a historinha de Abraão, que quase foi oferecido, que quase ofereceu seu filho Isaque em sacrifício ao Deus cristão. E aí eles encontram um povo que também fazem sacrifício, sendo que é um sacrifício de sangue.
por uma compreensão diversa da deles, uma compreensão diferente da deles, do próprio humano, do sangue, da morte e tal. Era uma compreensão diferente. E aí esse povo, ele é estranho. E essa marca do sacrifício de sangue, ela continua até hoje na história desse povo. Olha como esse povo é estranho. Eles fazem um sacrifício humano. Eles fazem um sacrifício de sangue. Eles promovem guerras para esse sacrifício, né? Mas os europeus também não promovem guerras matando humanos, né? Não, é só esse povo aqui que faz isso. Eu quero que vocês comecem a perceber essas diferenças no contato. Mas são essas as principais características do povo asteca. Vamos para o próximo. O povo do sol, a cultura inca. Esta cultura, né, como o próprio slide já diz, ela é marcada por esse culto ao sol, tá certo? Eles são o povo descendente do sol. Eles têm essa marca, tá certo? É um povo que está na América Andina, tá certo? Na região do Peru e descendo. Ainda hoje nós temos grupos de incas, ou de descendentes incas, tá certo? Que são grupos indígenas peruanos, tá certo? Que se consideram descendentes incas, tá certo? E a cultura inca, ela se estabelece na região dos Andes. A característica dessa sociedade é que ela tem uma multiplicidade de pequenos coletivos agropecuários. E aí dá pra gente entender como é que a gente tem remanescentes incas ainda hoje. Porque o Império Inca, ele foi esfarelado, ele foi destruído pelos espanhóis, tá certo? Mas esses grupos, que são os grupos incas, não, eles sobrevivem, tá certo? Eles são pequenos coletivos, que são coletivos familiares, tá certo? São coletivos, né, é como se fossem pequenas aldeias familiares. Não queria usar esse nome, mas é porque se torna mais fácil de explicar. É como se fossem pequenas aldeias familiares, pequenos coletivos familiares. Todo mundo tem uma terra, tá certo? Eles vão sobreviver daquela terra, cada coletivo fazendo o seu. Esses coletivos vão ter um chefe, esses chefes conversam, esses chefes formam, esses chefes fazem parte, né, da estrutura do Estado Inca, né? Do Império Inca, tá certo? E esse império tem um líder que é o Inca, que é o filho do Deus Sol, tá certo? O grande Inca é o filho do Deus Sol. O Incaí é uma denominação. E aí a gente começa a compreender como é que essa estrutura de Estado e coletivos é uma sociedade com Estado, sem Estado e tal. Porque essas outras duas, nós temos um Estado bem centralizado e organizado. Aqui, não. Nós temos um líder de várias comunidades agropecuárias, de vários coletivos agropecuários. Tá certo? E esse grupo, vou chegar aí. E esse grupo, e esse líder é o Inca, que é o filho do Deus Sol. O líder maior desses grupos, tá certo? Cusco é a capital deste grande império. É a capital do Império Inca, é onde estaria, né, a coordenação desses grupos menores, tá certo? E aí a marca do século XIV, né, que são os registros mais antigos que nós temos sobre a organização desse império, certo? O último ponto é esse trançando memórias, e aí essa imagem aí do lado, né, que é uma ilustração de um contador inca. Vamos ver um vídeo e aí eu falo sobre isso. Com o crescimento do Império Inca, foi preciso estabelecer um sistema para manter o controle das coisas. Então, inventaram um sistema matemático chamado quipu. Essa foi a principal ferramenta para controlar todas as contas no Império Inca.
Usando uma série de nós agrupados por uma série de cordas finas, muitas coisas diferentes podiam ser contadas. Cada tipo de nó, o tamanho do nó, a espessura da corda e a cor significavam algo diferente e davam as informações vitais sobre as contas e os registros de que todo o império dependia. Havia pessoas especialmente treinadas para usar esses cabos. Algumas delas eram os Quipu Kamayok, os responsáveis pelo controle das cordas de uma região inteira, ou suyo. O Quipu foi uma grande ferramenta para recolher e manter grandes quantidades de dados, como uma espécie de computador antigo. Mas como exatamente os incas usavam essa ferramenta é um dado perdido na história. Por isso ninguém sabe ao certo como funcionava. Galera, que atrasado, né, esse povo sem escrita. Que... Meu Deus do céu, como é que esse... Ah, minha gente... Com o crescimento do Império Inca, foi preciso estabelecer um sistema. Que atrasado, né, esse povo sem escrita. Eles... Meu Deus, como eles conseguiam se comunicar, guardar memória. Meu Deus. Gente... O povo Inca, ele desenvolve uma biblioteca inteira de memórias que guarda registros variados em nós. Que tem uma capacidade de armazenamento muito maior, porque ele não precisa ir escrevendo nem nas paredes, nem em placa de argila e nem em papel. Ele escreve em nós, e aí tem uma capacidade de armazenamento enorme. Ainda existe remanescente dessa cultura dos quipus, né? Nos mosaicos, dá para fazer uma ligação, né? Nos mosaicos que são presentes nos tecidos trançados pelos grupos indígenas peruanos hoje, tá certo? Nos dias de hoje, eles ainda trançam, e essas tranças dos tecidos contam uma história através das formas, cores, etc. E aí a gente pode fazer essa relação com os quipus antigos, que são os quipus, que são uma forma de guardar informação, né? É a forma que esse povo encontrou de manter a sua memória. E aí ele faz, né? No vídeo ele faz essa ligação com registros do crescimento do império, mas aqui eu quero que vocês entendam que a própria história desse povo, ela é contada nesses nós. Não é só quantos milhos e tal, é a história mesmo. Eles contam através dos nós e das tranças. Isso para mim, é uma compreensão da própria história que é interessantíssima de se notar. Porque não é uma história que é escrita e ordenada numa narrativa que tem início, meio e fim. Ela é a história que está em nós, e esses nós fazem parte de uma grande corda. Então está tudo interligado. A história deles está toda interligada. Não é uma história só. São várias histórias que se cruzam nessas cordas. Eu acho isso uma compreensão interessantíssima. Vamos para esse textinho aqui para a gente entender o que eu acabei de falar de maneira solta. Cada aldeia era habitada por um conjunto de famílias unidas por laços de parentesco ou aliança que representavam um Mailu, esse grupo localizado e de tendência endogâmica. Não era, contudo, nem um clã nem uma linhagem. No interior do Ailu, ao que parece, a filiação se traçava em linhas masculina direta para os homens e em linha feminina direta para as mulheres, de tal modo que os homens descendiam de seu pai e as mulheres descendiam de suas mães. Esse sistema de descendência paralela era particularmente difundido nos Andes centrais e meridionais. Reduzida ao casal e aos filhos celibatários, a família representava a unidade de produção e consumo no interior da qual se operava a divisão do trabalho. À mulher cabiam as tarefas de cozinhar e cuidar de habitação. Aos homens competiam os trabalhos da lavoura, assim como certas atividades artesanais, tais como a cerâmica e a tecelagem. O casal constituía-se após um período mais ou menos longo de coabitação matrimonial, que os cônjuges virtuais
utilizavam para testar suas compatibilidades, sob a vigilância estrita de seus pais. Uma vez formalizado o matrimônio, graças ao qual o indivíduo adquiria a completa autonomia e se tornava membro integral do seu aiú, não poderia ser dissolvido senão por motivos graves. Ainda que homens de status superior tivessem às vezes numerosas esposas, o casamento monogâmico constituía a regra geral e a união poligâmica a exceção. Olha que interessante como se organiza esses pequenos grupamentos coletivos agropecuários, né? Nós temos o pai e a mãe. Eles têm filhos. Isso daqui é uma casa, certo? Dentro dessa casa temos o pai e a mãe. Eles têm filhos. Esses filhos entre si são celibatários. Mas a mãe, que dá origem às meninas, e o pai, que dá origem aos meninos. Eles não formam famílias diferentes, eles são celibatários entre si. Mas com casas diferentes, eles interagem. E aí formam outra comunidade, né? Outro grupo. Outro pai e outra mãe com outros filhos celibatários. Entendem? E aí eu acho interessantíssimo essa fase de teste do casamento. Vamos viver junto aqui. Se der certo, a gente casa. Se não der, a gente... Cada um segue sua vida. Vamos testar por um tempo que é melhor. E aí é muito mais evoluída essa noção de casamento do que a noção europeia, para mim. Porque não é um casamento que se dá pela propriedade. É um casamento que se dá pela necessidade de manter as relações coletivas dentro desse grupo. Nós temos que continuar tendo filhos para cuidar da terra. Então vamos manter esse casamento. E aí, pessoal, né, toda essa história heteronormativa entre um homem e uma mulher, né, por essa necessidade social. Não quer dizer que não tenhamos no Império Inca outros tipos de expressão de gênero e sexualidade. Pelo contrário, isso também é um exemplo de como os incas entendem o próprio universo. Para os incas, o universo está composto de energias. E aí a energia do masculino dá origem a energias masculinas. A energia do feminino dá origem a energias femininas. Tá certo? E existe também nessa sociedade a terceira energia, o terceiro gênero, né? Para nós, o terceiro gênero, seria alguém que não é nem completamente da energia masculina e nem completamente da energia feminina. É algo que está ali no meio. E aí essa pessoa ela não é obrigada a seguir essa determinação dentro do grupo. Ela nunca vai ser um membro completo, um membro integral do seu aiú, mas ele não é menos membro do aiú. Tá certo? Ele não é uma pessoa menor dentro desse grupo. Tá certo? E aí, percebam que eu estou fazendo sempre essa relação, pessoal, entre uma noção que ela é a explicação do universo para essas pessoas e a forma como eles se organizam. Tá certo? Por último, gente, vai ser um pouquinho de paciência, eu vou só falar do povo brasileiro, a gente encerra a aula aqui, tá certo? Que já vai dar 10 horas, vocês vão ter outra aula, desculpa. Por último, o povo brasileiro. Variedade étnica e linguística, grupos mantidos pela caça, coleta e agricultura. Percebam que nessas sociedades com o Estado, que a gente estava falando até agora, a agricultura é sempre uma atividade maior. Tem o comércio, tem as guerras e tal, mas a agricultura é sempre uma atividade central. Esses povos, essas sociedades, elas se estabelecem em torno da agricultura. Como eu falei lá no início, outros grupos não. Por mais que a agricultura tenha sido uma descoberta para todo mundo da América, nem todo mundo escolheu viver a partir da agricultura. Então nós temos grupos que vivem com a caça, coleta e a agricultura, grupos que vivem da caça e da coleta e só. Aí nós temos grupos fixos e itinerantes, aldeias fixas e aldeias itinerantes, nômades e seminômades. Nós temos sedentários e seminômades, tá certo? Sedentários os fixos, seminômades essas aldeias itinerantes. Por que seminômades?
porque eles passavam mais tempo na terra. Eles ficavam ali, praticavam a agricultura até exaurir aquela terra, tá certo? E aí iam para outra região. Professor, mas eles destruíam a natureza, exauriam a terra? Muitíssimo pelo contrário. Isso ajudou muito a compor a variedade ambiental que nós temos hoje no Brasil. Porque como esses grupos viajavam com a sua cultura agrícola por vários pontos desse território, eles mudavam o componente da terra de cada canto que eles ficavam. E aí era assim, tá, olha, a gente é um grupo que... Vou dar um exemplo. A gente é um grupo que vive do milho, certo? Aí a gente vai plantar milho aqui, até essa terra não tá mais dando milho. Aí a gente vai partir para outro lugar. Essa terra que ficou, gente, a natureza vai tomar de conta dela e ela vai encontrar, quando a natureza tomar de conta, ela vai encontrar outra terra que já foi modificada por essa presença muito tempo do milho. E aí vai nascer outros tipos de natureza, outros tipos de árvores, outros tipos de planta, tá certo? E aí depois esse grupo indígena volta e encontra outra natureza. Isso dá a essa região, tá certo? A essa característica que nós temos hoje de uma variabilidade de ecossistemas. Os grupos indígenas que estavam aqui, que eram itinerantes, têm muita parte nessa variabilidade. Eles ajudaram a compor essa variabilidade, tá certo? Elementos da natureza como parte do culto e uma organização hierárquica e coletiva ao mesmo tempo. E aí a gente entende aqui essa noção do universo indígena, essa cosmogonia indígena. Para o indígena, a sociedade, a noção de propriedade, para o indígena brasileiro, a noção de propriedade não existe. Nós somos parte da natureza. Enquanto nessas sociedades de Estado, nós temos uma noção fundamental de propriedade, que é a noção de propriedade do Estado. A propriedade da terra, ela é desse Estado central. E nós estamos vivendo nessa terra. Parecido com o Egito. Voltem aí na aula de Egito, que está mais explicadinho lá. Mas é parecido com aquela noção do Egito. Tá certo? Aqui não. Nós não temos essa noção de propriedade. Então, nós somos parte do todo. A terra é de todo mundo. Porque a terra é uma deusa. A terra é nossa mãe. A lua é de todo mundo. O sol é de todo mundo. A água é de todo mundo. As plantas são de todo mundo. Todos esses elementos da natureza vão compor um aspecto religioso para esses grupos. E aí, olha só, eu estou falando esses grupos. O que quer dizer que nós temos grupos muito diversos, com aspectos religiosos também diversos. A característica que une todos é essa cosmogonia coletiva, tá certo? O que também explica essa organização coletiva. Você vai ter um chefe, né, de cada grupo, você vai ter um líder religioso, que é o pajé, a pessoa que entende ali da manutenção das plantas e etc. Mas, eu vou encerrar, mas é sempre muito coletivo, tá certo? E para encerrar, eu vou só deixar esse mapa aqui na tela para vocês verem que são grupos muito diversos que se encontram pelo Brasil. Na próxima aula a gente retoma desse ponto aqui, tá certo? Mas aí a gente retoma em outra perspectiva, tá bom? Encerrada a aula de hoje. Tchau, professor! Desculpa aí ter segurado vocês, mas vamos lá para a próxima aula, tá bom? Obrigado, galera.